Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a banca de defesa de dissertação da aluna Maitê Cruz Almeida, com os professores Rafael Carvalho Rezende Oliveira, professora Bianca Oliveira de Farias, professor Farley Martins Ritio de Oliveira, que eu agradeço de antemão, tá? São professores de competência ímpar e que eu efetivamente aqui sou fã pela publicação, pela qualidade profissional e por tudo que os acompanha a trajetória também. Obrigado aí de coração pela participação aqui na banca da Maitê. Vocês estão realmente abrilhantando aqui, sem dúvida, a dissertação, a defesa da aluna. Maitê, então, sem mais delongas, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Como já falamos, você tem as meia hora, os 30 minutos regulamentares aqui para a apresentação. Depois, os professores vão fazer as suas ponderações. Eu não serei deselegante aqui em termos de cavalheirismo, mas primeiro são os professores externos, por isso eles falarão antes da professora Bianca, que é a professora interna da Ambra, tá? Vou fazer aqui por ordem alfabética, Farley, depois o Rafael e por último, last but not least, professora Bianca Farias, tá bom? Então, Maitê, por favor, pode dar início à sua apresentação. Boa noite, gente. Reiterar aí o agradecimento do professor Daniel de vocês estarem aqui hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui. Foi? Todo mundo tá vendo? Ainda não, Maitê. Alô? Foi? Ainda não. Não foi, não. Eu Ué, não vejo, não. Será que você está ué. podendo compartilhar? Leane, Eu, será que ela está... Para mim tá aparecendo tipo a tela inteira. Seu arquivo precisa estar aberto. Foi? Agora está entrando, Ah, Maite. Agora foi. Agora Carregou. foi. Ah, Bota no modo apresentação, Maitê, tô ali. botando. Já vou pedir desculpa aqui que o computador hoje deu um pau, chorei a tarde inteira, que esse computador é da minha irmã, que eu tive que roubar para isso, não sei mexer direito. Relaxa, está funcionando bem. Está perfeito. Então, vamos lá. Como vocês sabem, a minha dissertação é sobre a improbidade administrativa nos processos relacionados à licitação, uma análise da jurisprudência do STJ nos anos de 2020 a 2022 e uma comparação com a jurisprudência nesse mesmo tema do STF e do TSE. Depois da banca de qualificação, eu e o professor Daniel, a gente conversou e decidiu fazer algumas adaptações na pesquisa, né? E o resultado é esse que eu vou apresentar hoje. O objetivo do trabalho, sendo muito sucinto, era entender como esse tipo de processo vem sendo julgado e a gente poder entender se existia um padrão, podemos dizer assim, e com a pesquisa a gente vai ver tanto o quantitativo desses processos nesses órgãos e também de que forma esse ato ilícito foi julgado. Então, vamos lá. Eu começo fazendo um breve histórico da Lei de Licitações, que surge no Brasil em 93, para regulamentar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, mas o Instituto das Licitações é muito mais antigo, sabidamente desde a época medieval na Europa, quando era chamado de Velho Prego, e ali os objetivos já eram de garantir igualdade de condições e possibilitar uma contratação com maior qualidade e um menor custo. No Brasil, antes mesmo da 8666, em 93, já tínhamos algumas legislações sobre esse tema, como, por exemplo, o Decreto 2.926, de 1826, que regulamentava as contratações e arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, ou seja, já abarcava boa parte das aquisições de serviços públicos da época do Brasil Império, né? E daí a gente teve em 1922, um decreto instituindo o Código de Contabilidade da União, que buscava dar mais eficiência às compras públicas. E depois o decreto 200 de 67 estabeleceu a reforma administrativa federal e trouxe, por exemplo, a possibilidade das hipóteses da desnecessidade de licitação. Em 68 se tornou obrigatório que os governos estaduais e municipais licitassem e em 1986, o decreto 2.300 estabeleceu o Estatuto Jurídico de Licitações e Contratos. Com a Constituição Federal, em 1988, a licitação passou a ser entendida como um princípio constitucional, obrigatório para que a administração pública adquirisse bens e serviços. E, a partir daí, tornou-se necessária a sua regulamentação, o que ocorreu 5 anos depois com a 8666, que surgiu depois de 2 anos de intensos debates no Congresso, foi a primeira reforma no sistema jurídico de contratações públicas já num ambiente democrático no Brasil, e surgiu principalmente como uma demanda da sociedade
demonstrando a insatisfação da população com os atos de corrupção recém-descobertos, né? Que foi do final do governo Collor. Então, buscaram elaborar uma legislação que não apresentasse tantas lacunas e permitisse variadas interpretações. Esse cenário político também permitiu que os setores privados se organizassem para conseguir alguns benefícios, e a conturbação desse período também dificultou a articulação dos interesses do próprio governo. E aí essa lei, naquele momento, representava a continuidade, né, do governo democrático, o aprofundamento da ideia de que as normas postas precisavam ser precisas e objetivas, e que isso, ao fim, acaba culminaria em boas contratações. Qual é a falha nessa ideia? De que a lei buscava se valer do direito para impossibilitar manobras por parte dos agentes públicos, mas, ao mesmo tempo, protegia os interesses daqueles que participavam dos debates de sua elaboração, né? E, por muito tempo, qualquer sugestão de alteração na 8666 foi visto como uma afronta à moralidade que ela supostamente trouxe para o sistema jurídico de contratações públicas. E aí, com o passar dos anos, se entendeu que a 8666 estava marcada pelo excesso de formalismo e que não trouxe tantos benefícios no combate à corrupção como se esperava, né? E daí a evolução da sociedade, os aspectos mal redigidos dessa lei se tornaram mal evidentes e as licitações voltaram a ser colocadas no epicentro de grandes escândalos de corrupção. Então, em 2013, o Senado instaura a comissão temporária para fazer uma modernização da lei de licitações. Inicialmente, não havia uma intenção de revogar 100% da 8666. E aí, nos debates, a diferença do debate da 8666 em 92, 93 para 14133 foi que daquela vez a sociedade foi mais atuante, mais ouvida. Nessa, até mesmo pelos escândalos de corrupção que estavam acontecendo, os interesses do empresariado foram minimizados. E aí ela foi aprovada em 2020, resolveram fazer um texto geral dela, pode-se dizer assim, né, para ser apreciado no plenário em 2021, e aí ele foi definitivamente aprovado e a lei foi promulgada. Na minha opinião, acho que a 14133 inovou muito pouco, trouxe 1000 detalhes, o que está acabando, ao meu ver, dificultando a implementação dela, sobretudo em municípios. Eu trabalho aqui no município, a gente está começando a trabalhar com ela só agora. Concordo 100% com a icônica frase do professor Rafael, de que é um museu de grandes novidades, ao mesmo tempo que é válido qualquer tentativa de melhora, né? A gente trabalha com licitações há muitos anos, eu trabalho com licitações há quase 10 anos. A gente fica um pouco nostálgico de estar se despedindo da 8666 agora, né? E aí, a conexão entre esses dois institutos, a improbidade administrativa e as licitações, sempre foi muito próxima, porque a gente tem inúmeros casos de escândalos de corrupções que foram através de licitações, se deram através de uma licitação. E aí a gente viu que o pilar para as alterações legislativas nessa seara sempre foi o combate à corrupção. Tanto que as duas leis de licitações, as leis gerais, né, que a gente teve, surgiram justamente nesse contexto. E a corrupção é um problema sério, óbvio, endêmico no Brasil. Comumente a gente vê desvio, superfaturamento nas contratações públicas e, ao meu ver, a sensação de impunidade é um dos principais combustíveis dessa corrupção no Brasil. O Brasil hoje ocupa a 96ª colocação no índice de percepção da corrupção, que é uma pesquisa que fazem com a sociedade. E numa tentativa de satisfazer os anseios punitivos da população, os tribunais vêm se mostrando cada vez mais rigorosos no combate nas ações, no julgamento, né, das ações de improbidade administrativa. A legislação pátria no tema regula as punições, então são um marco significativo no combate à corrupção, e servem para promover um respeito ao interesse público que esses cargos públicos demandam, né, que o serviço público demanda. O combate à improbidade administrativa foi inserido na Constituição Federal para demonstrar a importância desse tema para o Estado Democrático de Direito, e a inclusão desse princípio na Carta Magna foi consequência de uma preocupação com a ética no serviço público. Ela foi inicialmente regulamentada pela Lei 8.429, de 92, que materializou o tema, estabeleceu as condutas que eram classificadas como improbidade administrativa
e as respectivas punições, essa lei sempre foi considerada como um cheque em branco, nas minhas pesquisas, e eu concordo, porque as definições eram muito abertas e isso poderia afetar a segurança jurídica, né, nos julgamentos. E essa própria indefinição permitia que a interpretação dos órgãos julgadores permitia utilizar, que esses órgãos julgadores utilizassem a lei de improbidade administrativa em todos os casos que eles entendessem meramente próximos. E aí, com essas críticas, em 2021 foi promulgada a 14.230, que atualizou a antiga lei. Ambas as leis vigentes foram atualizadas em 2021, tanto a de licitações quanto a de improbidade administrativa. A nova lei de licitações trouxe mudanças na instrução processual e procedimental, e a nova lei de improbidade administrativa passou, por exemplo, a exigir a real demonstração da perda de patrimônio, possibilidade de celebrar acordo, estabelecer uma ligação direta entre as esferas punitivas, né, civil, criminal e administrativa. E aí, com relação à conduta improbando nas licitações, os 3 tipos de improbidade administrativa poderiam ser praticados dentro de um certame licitatório. Podem, né, ser praticados dentro de um certame licitatório. E a licitação não é um ato isolado, mas um mecanismo governamental para fazer uma contratação pública. É algo amplo, né, que engloba inúmeras etapas. E quando a gente passar para a análise da jurisprudência, vai ficar evidente, mas já apontando aqui do assunto, um dos grandes problemas entre licitação e improbidade administrativa são as tentativas de direcionamento do certame. E aí, no intuito de se beneficiar, de entregar vantagens aos aliados, se perpetuar no poder, inúmeros motivos, os agentes públicos encarregados das licitações acabam por cometer alguns ilícitos durante os procedimentos do certame. Ilícitos esses que são caracterizados como atos de improbidade administrativa. As licitações são um local onde a gente pode enxergar sempre alguma mácula, não em todas as licitações, óbvio, mas inúmeros procedimentos, sempre é muito forte, desculpa. Inúmeros procedimentos, a gente pode ver uma prática improba, ainda que... Aí a gente entra na parte da diferença do dolo e da má gestão. Ainda que não seja intencional, a gente acaba vendo, né? Porque existe uma grande diferença e uma dificuldade, muitas vezes desinteresse em fazer essa diferenciação, junto também com o aumento da rigidez das punições. Isso vem assustando os gestores públicos em suas decisões, né, dos atos administrativos. Ao mesmo tempo que é importante a gente punir os agentes públicos que cometem delitos, em prol de uma segurança jurídica que é necessária, em prol de manter a crença da população no bom funcionamento das instituições, a gente também precisa garantir certa discricionariedade aos gestores, né? E dar uma importância, a importância que cabe na diferença do dolo e da má gestão. O dolo é quando a gente quer realizar aquela conduta na intenção de ver determinado resultado, e a má gestão é meramente a falta de zelo com a coisa pública, né? Ela pode ser desonesta, pode ser ineficiente, e, ao meu ver, a improbidade administrativa, neste caso, só seria no caso de uma conduta desonesta, uma conduta ineficiente. Ela pode ser outras coisas, mas não é um ato de improbidade. E aí, a gente chega na questão do direito administrativo do medo e o apagão das canetas com relação a essa dificuldade dos gestores públicos de tomarem decisão. E isso vem sendo dito, como já dito, porque com as amplas definições da lei de improbidade e o afã persecutório desses órgãos de aplicação acabam trazendo uma certa apreensão na tomada de decisão pelos gestores públicos, que ficam com medo que qualquer conduta que eles tenham, qualquer decisão, acabe sendo definido como improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa orienta as condutas dos gestores por meio de diligência, de honestidade, do zelo com a coisa pública mesmo, e para maior eficiência do próprio normativo, a gente precisa que ele seja entendido também como uma forma de oportunizar a sanção para aqueles que cometem os atos improbos, mas também como uma força educativa para os gestores. Eles precisam aprender a forma, e a gente não consegue aprender se não tiver determinada discricionariedade, né? E essa ampla discricionariedade que hoje os próprios órgãos persecutórios têm, e não os gestores, a gente vê o excesso e a parcialidade em muitas decisões. Também isso da própria sociedade, esse excesso, essa disfuncionalidade, acaba gerando um medo e uma paralisia na atuação administrativa.
Essa postura de controle dos órgãos acaba por gerar um afastamento de atuações inovadoras e eficientes dos gestores. O que a gente vê é que o órgão controlador estimula condutas e resultados que vão na contramão do desejado para a evolução da administração pública, que é um equilíbrio entre o controle e a discricionariedade. Enquanto a gente, não encontrar esse controle, vai continuar havendo medo na conduta dos gestores, medo de agir, medo de decidir, de discordar, medo da responsabilização dos seus sucessores. E aí, em face dessa ameaça de punição, os gestores vão querer se proteger para não verem seus nomes envolvidos, nos escândalos de improbidade administrativa. O que eu acredito é que os prejuízos da falta de decisão são piores do que os da decisão quando ela é tomada de forma estudada, uma decisão embasada. É importante que os órgãos julgadores levem em conta as dificuldades inerentes da administração pública quando analisam as decisões de um gestor. O direito administrativo do medo é quando a interpretação e a aplicação das normas de direito administrativo acabam pautadas pelo medo de decidir, em face do alto risco de responsabilização, o que gera uma autoproteção e, consequentemente, traz prejuízo do interesse público. Essa definição do direito administrativo do medo surgiu por causa dos aumentos dos riscos jurídicos das decisões dos gestores, o que levou esses gestores a buscarem uma zona de conforto. Eles não buscam aperfeiçoar a administração pública, acabam muitas vezes por colocar a eficiência administrativa de lado, e esse medo pode ser das consequências que os atos administrativos geram para os terceiros, das consequências eleitorais de suas decisões, e também que as consequências os atinjam diretamente. É compreensível, claro, a necessidade de controle dos órgãos administrativos, mas a ideia de que quanto mais controle, melhor, não condiz com a realidade do funcionamento da administração pública. Esse medo é o que acaba levando ao apagão das canetas, que esse medo trazido pelo controle exercido pelas decisões administrativas, a discrepância, a arbitrariedade de algumas decisões, acabam por levar os gestores a se abster de tomar decisões, por não saber como a sua conduta vai ser encarada pelos órgãos de controle ou pela sociedade. E aí é preciso que o aparato das legislações de controle não paralise o dia a dia dos atos administrativos. A gente vê hoje uma verdadeira obsessão com a punição dos gestores públicos. Em grande parte dos processos de improbidade administrativa dos gestores é por falhas operacionais, por questões meramente formais ou até mesmo divergência de opinião. E esse medo, essa paralisação, trazem uma ossificação administrativa, que é o engessamento da máquina pública, E aí a gente tem, hoje em dia, gestores que se atêm a meramente aplicar a lei e a cumprir as decisões dos órgãos de controle. E aí, partindo para a análise da jurisprudência do STJ, a metodologia usada foi, eu primeiro separei esse período, entre 2020 e 2022, e nesse período, os temas de improbidade administrativa e licitações. Eu encontrei 56 acórdãos que tratavam de ambos os temas, e desses 56, 35 versam sobre apenas 4 temas, que são os que eu vou tratar agora, 4 fundamentos dessas 35 decisões. O dano presumido, que é o que mais aparece. Esse tema foi afetado no tema repetitivo 1096 do STJ, que seria definir se a conduta de frustração da licitude do processo licitatório ou dispensado indevidamente configurado de improbidade administrativa que causa dano presumido ao erário. Esse tema foi estabelecido antes da Lei de Improbidade Administrativa, e na Lei de Improbidade Administrativa o legislador pôs fim a esse entendimento, porque no artigo 21 ele exige a comprovação real e efetiva do dano. Então agora a gente aguarda o julgamento desse tema, uma vez que a lei definiu de forma diferente de como vinha sendo decidido na maioria dos acordos. A decisão indigna de recurso só por contrariar o interesse da parte é o segundo tema, a segunda fundamentação que mais aparece, que é porque o STJ entende que a decisão não precisa cotejar todas as peças, apenas a intenção de mudar a decisão não é suficiente para que a parte entre com um recurso para reanalisar o mérito. A questão do reexame de prova, que é relativa à súmula 7 do tribunal, diz que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. O que foi verificado é que as partes recorrentemente utilizam do recurso especial para subir o processo para outra instância, no intuito de obter uma reanálise dos fatos. E a gente
acaba no mesmo tema do anterior, de que você apenas querer mudar a decisão não é suficiente para ensejar um recurso que reanalise o mérito. E o quarto tema que mais aparece é a irregularidade na contratação dos serviços técnicos, que é sobre o uso de inexigibilidade e dispensa, sobretudo inexigibilidade na maioria dos casos, para contratar advogados, contadores, assessorias técnicas específicas, né? Sem que você comprove a singularidade ou a notória especialização do contratado. A gente pôde ver também que o STJ mantém um padrão decisório, tanto no sentido dos julgamentos, como nos fundamentos das decisões, mesmo de turmas diferentes. E aí, fazendo um comparativo com o STF, foram 5 fundamentações que também apareceram em quase todas as pesquisas. Eu fiz a pesquisa no mesmo molde, foram encontrados 21 acórdãos, e todos esses, exceto 2 decisões, se basearam nesses mesmos temas que eu vou tratar aqui agora. A súmula 279, que trata do reexame de prova já analisada em instâncias inferiores, afirmando que não é possível revisitar o contexto fático probatório no STF, e aí traz o entendimento também de que os recursos vêm sendo usados de forma meramente protelatória. A súmula 282 trata da inadmissibilidade do recurso extraordinário quando não tiver sido mencionada na decisão recorrida a questão federal suscitada, foi o segundo fundamento que mais foi utilizado pelo STF. A súmula 356 trata de assunto até parecido, mas com relação ao embargo de declaração, que diz que a questão constitucional deveria ter sido tratada no recurso interposto no tribunal de origem. Aí, passando para os temas, que foram 2 que apareceram constantemente. O tema 339, que versa sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, diz que é obrigatório que as decisões sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, e que não é necessário que mencione pormenorizadamente todos os argumentos apresentados. O tema 660 alega que tem que haver repercussão geral da matéria para o recurso extraordinário ter cabimento. O STF também possui um padrão nos seus fundamentos, né? Nitidamente eles se repetem bastante, e costuma negar boa parte dos recursos. E ainda, na maioria dessa amostra que eu pude analisar, na maioria dos acordos, é mencionado o caráter meramente protelatório do recurso, em alguns casos até majorando a punição. No TSE, também a pesquisa nos mesmos moldes, foram encontrados 35 acordos, e desses 35, todos falavam de registro de candidatura, sobre deferimento ou indeferimento do registro. Foram 24 de indeferimento e 11 de deferimento. O TSE não costuma alterar as decisões do Tribunal Regional. Desses 35, só 5 foram alterados. A maioria dos indeferimentos foi por inexigibilidade em processo de dispensa indevida de licitação, né? E o TSE entende também um ponto do porquê a maioria das decisões não foram alteradas, entende que a lei da ficha limpa não tem o intuito de abarcar todas as ilegalidades, mas abre o leque para o indeferimento de registro de candidatura por outros motivos, né? E aí, as conclusões. Com relação à parte teórica do trabalho, as alterações na lei de licitação, né? O caminho legislativo para a gente chegar até aqui permitiu que o legislador abarcasse o maior número de situações existentes até hoje na administração. Com as alterações nos procedimentos, acabou ficando mais frequente a ocorrência de ilícitos ou a sua descoberta, e daí entendeu-se pertinente alterar também a lei de improbidade administrativa, endurecendo o tratamento para ações de improbidade, também o próprio tratamento do Poder Judiciário. Isso nos levou ao direito administrativo do medo e ao consequente apagão das canetas. Com relação à jurisprudência, na análise do STJ, a gente verificou que a maioria dos acordos embasavam-se em 4 temas, que foi o dano presumido, mera contrariação ao interesse das partes, o fato de simples reexame de prova não ensejar recurso especial e as irregularidades na contratação de serviços técnicos. E aí a gente também viu que há um padrão entre as turmas, que as decisões vêm sendo costumeiramente semelhantes. No STF, as decisões baseavam-se, na maioria, em 5 súmulas e 4 temas, né? E o tribunal não costuma alterar as decisões de instâncias inferiores. Ele costuma se manifestar recorrentemente sobre o caráter protelatório desses recursos que chegam no tribunal. O TSE teve todas as decisões que a gente analisou versando sobre registro de candidatura,
a maioria de indeferimento e sem alterar a decisão da instância regional. A gente também viu o entendimento do tribunal de que a inelegibilidade deve abarcar não todas as ilegalidades, mas só as mais graves, né? E, como conclusão sugestiva da pesquisa, a gente viu a dificuldade de diferenciar dolo e má gestão e muitos erros em dispensas e inexigibilidade de licitação, ou seja, em contratação direta, também em pesquisa de preço e muitos erros em redação de edital que acabam levando a um direcionamento do certame. Sendo assim, como uma estratégia para superar esses erros, a gente tem a ideia de que é necessária uma maior capacitação, né, dos servidores, sobretudo nas novas leis de improbidade administrativa e de licitações, um fortalecimento das políticas de compliance dos órgãos, desenvolver os setores de controle interno dos órgãos, e aí a gente conclui pela necessidade de uma melhoria na gestão pública para que a gente pudesse desenvolver, para que pudesse ser desenvolvido melhor o corpo técnico dos servidores, capacitá-los para que esses erros não ocorram, esses erros na instrução processual mesmo não ocorram, que acabam levando a gerar um prejuízo, melhorar a forma também como o Poder Judiciário conduz essas ações, para que esse excesso de rigor e de judicialização não gere esse receio engessante nos gestores públicos e que haja mais rigor também com os recursos protelatórios, uma vez que eles foram verificados em todos os 3 tribunais analisados. Então é isso. Encerrei. Dei uma corrida, fiquei apreensiva com o tema. Com o tema não, com o tempo. Obrigado, Maitê. Fica tranquila que você vai ter mais tempo para falar com as indagações dos professores. Isso aí não tem problema nenhum. Acho que Sim, encerrou, né? A apresentação. foi sim, fechou. Sem mais delongas, professor Farley, por favor, the stage is all yours. Bem, mais uma Podia falar em vez, italiano, Farley, mas eu não chego lá no italiano, tá? Desculpa. eu vou falar inglês ainda igual você, eu vou dar palestra na China, tá? Para evento na China. Um dia eu chego lá, tá? Um dia eu chego nesse nível aí. Bem, Maitê, mais uma vez, né, aqui, primeiramente agradecendo ao professor Daniel, né, pelo convite, né, tanto na banca de qualificação quanto nessa banca de defesa. E dizer que é um prazer enorme estar, né, com vocês mais uma vez aqui, agora com a professora Bianca, né? E dizer que, como eu havia falado lá na banca de qualificação, né, o seu trabalho de pesquisa, eu acho ele muito relevante, né? A gente fez algumas sugestões naquela época, né? Você tinha apresentado, acho que uma versão do capítulo 1, 2 e 3, né? E aí ficou depois para completar com os dados, né, dos acórdons. E naquela ocasião, eu já tinha ressaltado algumas questões, né? Por exemplo, como o fato de que, a meu ver, né, direito administrativo do medo, apagar das canetas, ossificação, são sinônimos, né? São consequências do mesmo fato, tá? E você faz essa distinção, né? Você mantém no seu trabalho de pesquisa essa distinção, né? Eu, no seu trabalho agora, né, nessa versão final do seu trabalho, primeiramente, eu identifiquei aqui alguns erros, né, de formatação, inclusive, né, principalmente na bibliografia, não sei se já foi acertado isso, tá? Mas na sua bibliografia tem ali uma série de omissões, né, em relação às citações dos livros, tem até bibliografia, né, com citação duplicada, né? Então essa é a minha primeira observação, né? Na sua versão final, né, aquela que você vai depositar, né, ter cuidado para que essas referências bibliográficas sejam melhor redigidas e corrigidas, tá? Também, ao longo do trabalho, acho que tem uma ou duas, alguns erros de formatação também de parágrafos. São coisas que são importantes porque são regras que devem ser seguidas, né, pelo aluno, né, por ocasião do depósito da dissertação.
Em relação ao objetivo do trabalho, como eu disse, o seu trabalho ele tem uma relevância muito grande, tá? Eu acredito que o que você conseguiu produzir, desenvolver, evidencia exatamente um aspecto da gestão pública, que é exatamente a da maior qualificação dos servidores, né? E a lei de licitações nova, ela traz essa preocupação, né? Ela já tem essa intrínseca a ela essa questão da qualificação, a questão do controle interno, né? Exatamente para que o procedimento licitatório não sofra nenhum tipo de licitude, né? Que ele possa transcorrer sem nenhuma intercorrência qualquer, né? Evitando com isso uma judicialização, né? Ou seja, evitando que esse processo licitatório, essa contratação venha a ser futuramente objeto de discussão no Poder Judiciário. Então, eu acho que o seu trabalho tem esse importante objetivo e eu entendo que você alcançou ele. Acho que assim, o que você se propôs a fazer e a pesquisar, você conseguiu demonstrar. Tá? A minha única preocupação é uma preocupação que eu tenho em qualquer trabalho científico, né? É em relação à metodologia. Tá? Principalmente quando se trata de coleta de dados, né? Quando você tem um trabalho em que você faz uma pesquisa empírica a partir de informações coletadas, né? E se tratando nesse caso de acórdãos, né? Você tem que ter um cuidado muito grande. Principalmente você tem que demonstrar no trabalho, né? Qual é essa metodologia de coleta de dados, de sumarização de dados, né? Também como você vai fazer as inferências. Acho que isso tudo tem que estar bem explicitado no trabalho. Nós aqui somos avaliadores, mas também somos leitores, né? Então, quando eu leio a sua pesquisa, né, eu quero saber quais são os critérios que você julgou mais relevantes na seleção dos acórdãos que você fez. Né? Você selecionou uma série de acórdãos do STJ, selecionou uma série de acórdãos do STF, do TSE, mas quais foram os critérios que levaram à sua escolha? Né? Por que você escolheu aquele tipo de acórdão? Né? Porque na banca de qualificação a gente fez uma observação em relação ao período, né? Ao tempo. Né? E agora acho que é importante fazer essa consideração também em relação ao critério, tá? De seleção, de coleta de dados, de acórdão. Né? Por que eu peguei um acórdão em recurso especial? Né? Por que eu peguei um acórdão em agravo de instrumento em recurso especial? Por que eu peguei um habeas corpus? Né? Tem um acórdão ali que trata de um habeas corpus, outro trata de mandado de segurança. Então, acho que é importante você fazer, já na introdução, inclusive, né, que é o momento adequado, fazer explicitar, né, claramente qual é a metodologia que você vai usar nessa coleta de dados. Se eu vou usar acórdãos de turma, né, ou seja, decisões colegiadas, se eu vou usar decisões do pleno, que tem ali um acórdão que é do pleno, se eu vou usar decisões monocráticas e estabelecer a importância desses acordos, né, desses critérios, né? Por que eu vou fazer uma pesquisa só em relação a acordos que tratam de recurso especial, né? Por que eu vou fazer uma seleção de acordos que tratam só de recurso extraordinário, né? Então, eu acho que a única, sim, o aspecto mais, acho que importante, central no seu trabalho, porque esse é o coração do seu trabalho, né? É a coleta de dados, é a verificação dos acórdãos, né? É a análise dos acórdãos, né? Então, esse é o coração do seu trabalho. Então, nesse momento, acho que você tem que explicitar melhor a metodologia, né? A metodologia da coleta de dados, da sumarização, da inferência que você está fazendo. Tá? Eu, particularmente, acho que você também poderia utilizar, isso é uma sugestão, né? Para facilitar, né, a compreensão dos dados, né? Porque os dados são muitos, né? Você usar gráficos, por exemplo. Né? Acho que gráfico, seja de que formato for, né? Em formato de pizza, em formato de... Né? O gráfico ele é interessante porque ele evidencia
exatamente esse aspecto de maior tendência para um determinado tema, assunto. É possível você comparar, né, por um gráfico, você compara os julgamentos do STJ com o STF, né? No direito a gente não tem muita habilidade com isso, né? Mas hoje tem vários programas aí, aplicativos que fazem isso. Você coloca ali os dados na inteligência artificial. Cada vez mais eu tenho visto assim aplicativos de inteligência artificial que praticamente fazem tudo o que você quer, né? Fazem apresentação em PowerPoint, fazem gráficos, e você bota ali as informações e sai tudo já pronto. Então, como leitor também, eu acho que o gráfico ajuda bastante a evidenciar essa conclusão que você chegou, entendeu? Evidenciar que, né, o STF, por exemplo, analisa determinados temas em particular, né? O STJ, por outro lado, né, lá dos 21 acordos, né, que você selecionou, 17 dos acordos da STJ foi do 17 não, do STF, né, dos 21 acordos do STF, 17 aplicou a súmula 279. Então, isso, com gráfico, ajuda bastante a gente a compreender. E eu acho também assim, um aspecto mais também de forma, né, em relação a esses dados, é você colocar essa sumarização que você fez dos acordos, né, essas fichas, né, em um anexo, né, botar como se fosse um anexo e extrair os dados, as informações desse anexo, fazendo referência a ele, né. Eu acho que o seu trabalho ficaria com uma leitura mais fácil, né, ficaria melhor. Particularmente, eu acho que isso você poderia futuramente fazer, né, em caso de publicação, né, desses resultados. Acho que merece ser publicado, merece ser divulgado. Então, para o público em geral, né, você organizar essas informações e esses dados a partir de gráficos, elementos gráficos, a compreensão fica mais fácil, né? Em relação à parte teórica, eu acho que a parte teórica a gente discutiu bastante na banca de qualificação, né? Eu não tenho muitas observações a fazer, né? Eu acho que você efetivamente, a partir dessas informações, desses elementos, né, dessa pesquisa empírica, né, que é rara também, né, a gente encontrar pesquisa empírica, né, no direito, né, você vê assim, alguns grupos de pesquisa fazem muito isso, mas normalmente a nossa pesquisa é mais teórica, né, bibliográfica, na revisão de bibliografia. Então eu acho que o seu trabalho é muito importante, é muito relevante, né, traz uma contribuição muito grande, né, para a compreensão desse tema, né, para indicar, né, assim, com fatos, né, porque você não fica só no plano teórico, né, da suposição. Você demonstra, olha, para a administração pública, né, você demonstra para o gestor público que efetivamente existe um problema, né, a ser sanado, que é a da maior qualificação dos servidores, né? Você demonstra a importância dessa melhor qualificação, desse controle interno, a partir dessas decisões jurisprudenciais. Então, o seu trabalho, para mim, é um trabalho que tem muito a contribuir, né, para o desenvolvimento desse tema, né, para a pesquisa no direito administrativo. E só faço essa pequena observação. Eu não tenho nenhuma indagação a fazer. Acho que as indagações que eu tinha, né, em relação ao tema eu já fiz lá na banca de qualificação. E deixo apenas essa observação, né, de ter um maior cuidado em relação à metodologia da coleta de dados, né? Isso tem que estar explícito no trabalho. Eu, particularmente, tenho muito receio de fazer isso, porque eu tenho dificuldade também em fazer isso, né? Eu tive que ler alguns artigos, alguns trabalhos em ciência política, para compreender um pouco, né, a teoria da inferência, coleta de dados, sumarização, e eu tenho muito receio de fazer isso, né? Porque eu fico com medo de ter exatamente alguma falha nessa informação, nessa coleta de dados, né? Então, é muito importante você trabalhar bem essa questão da metodologia da coleta de dados, né? Explicitar exatamente quais são os critérios, a relevância de determinados acordos, né? Se a decisão mais importante é a monocrática, é a do pleno, é a da turma. Então, isso tem que estar bem claro no trabalho, tá bom? Com isso, então, eu encerro, professor Daniel, a minha observação, né? Não é nem arguição, né? Porque eu não fiz pergunta, né? Mas eu considero uma complementação daquele nosso primeiro encontro, né? Então, como eu estou participando também da banca de qualificação, né? Então,
a banca de defesa, né? Então, eu considero uma continuidade daquela primeira sessão, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e muito sucesso no seu trabalho, Matheus. Obrigada. Professor Farley, obrigado pela sempre excelente contribuição. É bacana, você falou que você estava na banca de qualificação, o professor Rafael também. Eu acho sempre bom trazer quem estava na banca de qualificação para ver a evolução do trabalho, né? Para ver se por onde o aluno caminhou, etc. Então, suas observações, claro, fazem sentido. Maite, por favor, pode responder, apesar de não ter sido uma indagação, foram ponderações interessantes, por favor. Que eu também Não, faço meia-culpa, tá, Maite? Então, tamo junto com essa culpa aí, né? A gente conserta isso rapidinho, não tem problema nenhum. então depois daqui a gente conversa para ver as alterações que a gente faz para a versão final mesmo. Eu anotei tudo aqui que o professor Farley falou. E o único ponto teórico que ele mencionou foi a questão de que ele considera o direito administrativo do meio, do apagão das canetas, a ossificação a mesma coisa. Tipo, dada todas as vênias, óbvio, considero que são consequências. Um é uma consequência do outro. E aí eu mantive, a gente conversou até sobre isso, né, sobre esse ponto, no dia seguinte da banca de qualificação. E aí eu acho que esse foi o único ponto, eu acho, que a gente não alterou, né, das sugestões. De resto, todas tinham sido acatadas mesmo. Isso parece ser bem bola dividida, né, Maite, essa questão, então a gente tem que aprofundar até na literatura. Bom, sem mais delongas, professor Farley, mais alguma observação? Não, Por favor. perfeito, maravilha. Obrigado, meu amigo. Professor Rafael, por favor. Pessoal, boa noite de novo. Uma honra estar aqui na banca de defesa da Maitê. Participei também da qualificação. Agradeço ao querido professor Daniel pelo convite. Uma honra estar ao lado da Bianca também. Segundo encontro aí na semana, dessa vez virtual. E do meu querido irmão, amigo Farley, grande professor de administrativo, inclusive do IBMEC, lá onde a gente convive bastante. Convivia mais, né? Porque agora eu estou mais na Barra e o Farley no centro, mas, enfim, pelo menos a gente se encontra nessas bancas. E da minha parte, Maite, eu queria primeiro dizer que você basicamente acatou todas as sugestões, né, que eu trouxe na banca de qualificação. Eu não me lembro se eu cheguei a compartilhar o arquivo com você, Maite, e com o Daniel, mas compartilhei, né? Porque eu fui item por Compartilhou, sim. item. Foi, né? Eu fui item por item nos meus balões de comentários, sugestões, né, dúvidas, e eu vi que você foi realmente ali, acatou integralmente as sugestões, nem era obrigado a acatar integralmente, mas assim, isso mostra duas coisas: mostra que você se empenhou bastante na qualificação para a defesa e mostra, digamos assim, uma humildade para, enfim, amadurecer o trabalho ali, corrigir, assim como o Farley também fez várias considerações relevantíssimas na época, e você acatou basicamente todas as considerações, né? Só essa questão que você fez aí, a diferenciação de termos. Então, acho que, primeiro, assim, elogiar o seu trabalho de lá para cá. Da qualificação para a defesa, dá para ver um outro trabalho, sem contar que você trouxe o capítulo 4, que não estava escrito à época, e as suas considerações finais. Bom, o que você tem aqui, Maite, na verdade é uma questão de formatação, acho que o Farley tocou bem nisso. Então, algumas questões muito pontuais e que se resolve de maneira muito rápida antes de eventual depósito, tá? Então, por exemplo, no sumário, eu não sei se é uma orientação da Ambra, tá? Isso é uma dúvida mesmo. É porque você não trouxe os subitens no seu sumário, né? 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 que você É, apresenta no trabalho. é porque a Ambra não usa a BNT, Não na usa verdade. BNT? Não, é outro formato. Essa era uma dúvida. Eu aprendi o formato fazendo, na verdade, porque eu nunca tinha usado, óbvio. Só tinha usado a BNT, entreguei a primeira versão toda em ABNT, na E verdade. estava com subitens no sumário? Tinha. Porque isso me chamou atenção, é diferente. Mas tudo bem, aí você se adapta à Aí eu Ambra. tirei. Sim, exatamente. Então, por isso que eu fiz questão de colocar em tom de dúvida, porque, sendo esse o formato da Ambra, segue, obviamente, o formato da Ambra. Mas, de qualquer maneira, assim, Maite, tem algumas questões de datilografia mesmo, tá? É um não sem o tio, é um ponto que, de Tá. repente, está jogado ali e continua a palavra sem a letra maiúscula, coisas muito bobas,
mas que talvez por você ter feito o trabalho, você fica com o olhar já viciado. Então, talvez pedir auxílio, inclusive, de algum revisor externo, alguma revisora externa, para te ajudar nessas questões mais de datilografia. Em relação a outros aspectos, eu tenho uma questão que eu pontuei aqui, que vai na linha do que o Farley falou, que é a questão das tabelas, tá? Você começa a trazer tabelas, pelo que eu vi aqui na página 85, por exemplo, você traz uma sequência de tabelas. Tem uma sequência, por exemplo, que passa de 10 páginas, né? Mais de 10 páginas com tabelas. A minha sugestão é muito semelhante à do Farley, e eu faço isso não só nessa banca, mas faço para todas as bancas que eu participo, em que os alunos colocam assim uma série de tabelas informativas na sequência. Isso é muito chato para a leitura. Então, geralmente, a gente sugere para jogar no anexo. Você faz um anexo 1, se precisar de um anexo 2, joga para o anexo e deixa no corpo da dissertação só aquilo que são as suas considerações, as suas palavras. Eu acho que essa leitura fica mais fluida. Eu acho que vai muito na linha do que o Farley disse. Mas eu acho que tem uma questão também, não só de formatação aqui das tabelas, topografia, colocar no anexo, mas também a questão de conteúdo, que vai também, acho que na linha do que o Farley pontuou. Como você trabalha muito com essa pesquisa de campo, né, da jurisprudência, de tribunais superiores, a sua tabela é super interessante, que ela traz lá a origem da decisão, basicamente o assunto tratado, mas eu senti falta de uma explicação da metodologia, uma explicação melhor. Você até explica alguma coisa. Você explica o corte temporal, que foi uma questão que a gente conversou na qualificação, mas realmente não está claro ali, não está claro a metodologia. Só explicou basicamente que você pesquisou o termo licitações, improbidade, e quando eles estavam juntos, essa explicação você trouxe. Mas, por exemplo, né, o caminho da impugnação, você mesmo disse que vários recursos não eram conhecidos por conta da questão daquelas súmulas tradicionais do STF, do STJ, que não admitem exame de prova. E se eu parar para falar disso na Procuradoria, por exemplo, onde eu trabalho, talvez 95% ou mais dos recursos também não são conhecidos por esse argumento. E isso não é bom para fins de pesquisa, porque isso, na verdade, não é uma característica específica das decisões em relação à improbidade. Essa é uma característica genérica de STF e STJ quando julgam recursos extraordinários especiais. É muito difícil, é quase uma vitória quando você tem o seu recurso conhecido, né? Quando você ultrapassa essa barreira dessas súmulas. Então, isso é importante, porque, de alguma maneira, isso entraria naquela parte que você não precisaria nem analisar, né? Quer dizer, e aí você ficaria com o desafio de analisar de maneira mais aprofundada justamente aquelas decisões que tratam da improbidade e que não matam a questão numa questão meramente processual, procedimental. E aí, quando você vai para essas decisões, não sei quantas sobrariam, que tratam no mérito da discussão da improbidade, e aí eu fico com essa curiosidade de conhecer melhor os dados por trás de cada decisão. Até para que eu, Rafael, leitor, possa considerar que existem realmente semelhanças entre os casos, né, que a ratio decidendi dos casos é a mesma, e para isso eu preciso conhecer o contexto. Pelas tabelas, você traz uma boa ideia, mas eu não vejo nas tabelas um detalhamento dos fatos. Enfim, essa é uma questão que eu senti falta. Isso não é uma questão que eu estou colocando como uma barreira, enfim, para a sua aprovação do trabalho, não é isso. Mas como leitor, eu lendo o seu trabalho, eu fiquei super curioso para entender os fatos subjacentes às decisões e em que medida eles eram semelhantes. Por exemplo, em algum momento, quando você traz análise, salvo engano, da STJ, você chega a dizer, eu destaquei esse trecho, foi na página 84, por exemplo. Na página 84, você tem um parágrafo que é assim: e por fim, dentre outros temas, aí são temais, tá? Temas nessa alcunha ali, essas questões, suscitados, faltou um S, tem as questões bobas de formatação, digitação. Mas você falou assim: por fim, dentre os temas mais suscitados, temos 15 acórdãos versando sobre a irregularidade na contratação de serviços técnicos de advocacia, contabilidade, vírgula, assessorias técnicas. Então, ali eu, por exemplo, fiquei curioso. Falei, que irregularidades?
as mesmas, serviço de advocacia tem a mesma irregularidade, o mesmo desafio de uma assessoria qualquer outra que não seja de advocacia, né? O Estatuto da Ordem diz que o serviço de advocacia é de natureza singular, presumidamente, tem um tratamento já todo diferenciado em relação a outros serviços técnicos. Eu queria entender o que está por trás desses 15 acórdãos, qual é a irregularidade que foi identificada pelo STJ em cada um dos acordos, se foi a mesma irregularidade, se a discussão era exatamente a mesma, ou se havia algum distinguish ali, alguma diferenciação entre os julgados. Então, tudo isso remonta àquilo que acho que o Farley comentou, né, de talvez você explicar a metodologia que você utilizou, e na minha opinião, assim, como leitor amanhã, se você publica isso, né, para um livro, tal, eu como leitor do seu livro amanhã, eu ia falar, poxa, Maite, eu queria tanto saber mais detalhes dos casos que você analisou, porque, afinal de contas, você fez um corte temporal, dava para aprofundar, porque sobrariam poucos acórdãos que julgavam, ou julgaram realmente o mérito, né, da questão da improbidade. E aí vem um outro ponto, que é a escolha do Tribunal Superior Eleitoral como parâmetro. Isso é uma questão que estava já na minha cabeça, que você ainda não tinha escrito o capítulo 4, porque uma coisa é você analisar STJ e STF, e aí eu entendo, porque o STJ e STF, ainda que não seja muito comum, pelo que você mesmo demonstrou na pesquisa, eles entrarem a fundo no mérito da improbidade, na maior parte das vezes talvez eles acabam com a discussão por questão processual, procedimental, mas o STF e o STJ, eles analisam efetivamente, né, a questão da improbidade, eventualmente podem reformar uma decisão de um tribunal estadual ou federal por ser uma decisão que interpreta equivocadamente a lei de improbidade. Mas a minha questão é o tribunal eleitoral, porque o TSE ele não julga ações de improbidade, né? E você mesmo falou muito bem, sua apresentação foi ótima, faltou pontuar isso. Você falou muito bem na apresentação, e gostei muito dos slides também, só para dar esse parabéns também. Na sua apresentação, você falou muito bem, né? No TSE, muitas ações tratam de registro de candidatura. E aí, na hora do registro, você tem lá na ficha limpa, na verdade, na lei de inelegibilidade, alterada pela lei da ficha limpa, você tem hipóteses de inelegibilidade que decorrem de condenações de improbidade, mesmo em segunda instância, sem trânsito julgado. Então, aí a questão que, de novo, fica a dúvida, né, quando eu vou ler, porque tem as tabelas, mas eu não tenho todos os detalhes descritos em relação às decisões do TSE. A questão é, o TSE ele não é ele que declara se teve improbidade ou não. Ele vai admitir, manter o registro ou indeferimento do registro com base numa condenação de improbidade pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF lá respectivo. Então, até que ponto seria importante a gente analisar o TSE? Qual seria o seu grande objetivo? Porque o TSE não entra no mérito da improbidade. Talvez analisar a consequência que o TSE apresenta para uma condenação por improbidade no TJ e no TRF? É uma dúvida. Né? Porque, de novo, o TSE não entra, você cometeu improbidade ou não. Essa premissa foi definida na ação de improbidade, que não foi ele que julgou, que não é o eleitoral que julga. Então, essa é uma questão importante, tá? Até porque tem uma discussão hoje no NPC, que eu vejo com alguns colegas do MP, do Ministério Público, né? Alguns discutem lá, se no NPC, por exemplo, Rafael, eu, promotor de justiça, disser para o investigado, olha, eu vou afastar a sanção de inelegibilidade. Sou eu, o MP, que tenho esse poder de afastar, ou eu comunico o NPC com esse conteúdo para a Justiça Eleitoral homologar? Aliás, quem homologa? O Tribunal de Justiça, o TRF, ou a Justiça Eleitoral tem que falar sobre isso? Tem essa discussão, por exemplo, acontecendo. Então, essa é uma questão que eu coloco, né? A que medida o TSE entra aí com relevância para a gente saber, porque o seu tema central é improbidade e licitação, né? Decorrente de fraudes em licitação especialmente. Em que medida o TSE entra nesse cenário? Só como um chancelador ou não de uma condenação prévia de improbidade? É isso? Porque ele não pode dizer se houve ou não improbidade, porque ele não está julgando essa discussão, ele vai partir da premissa de uma condenação. Então, essa é uma dúvida, tá? Porque você bota no mesmo capítulo, STF e TSE. Nossa, STF, sim, beleza. A principal corte do país julga se houve improbidade ou não, mas o TSE não diz se houve improbidade ou não. O papel dele acho que é mais secundário, tá? De consequência
de uma condenação por improbidade eventualmente. Então, essa era uma questão que eu deixaria mais assim no ar para você pensar. De novo, acho que isso não retira a possibilidade da gente aprovar tranquilamente o seu trabalho. É só uma questão de algum certo incômodo que eu senti quando eu li lá TSE e STF na mesma página, na mesma prateleira do seu trabalho, e com um aprofundamento idêntico, digamos assim, em relação aos dois tribunais. Eu acho que o STF, nesse caso, não por ser a principal corte do país, mas especialmente porque ele analisa se houve ou não improbidade, ele tem um papel diferente, né, do TSE nesse assunto. Então, acho que é essa questão que eu colocaria assim mais de fundo, né, de conteúdo, e é isso. Agora, de resto, resumindo, e eu estou fechando, eu queria te elogiar, Maite, reiterando, porque você teve esse trabalho, esse fôlego, né, para acolher as sugestões que a gente apresentou na qualificação. Acho que você explicou bem o seu corte. Eu me lembro que na qualificação eu coloquei essa pergunta, né? Poxa, mas agora tem a nova lei de improbidade, você vai ficar analisando o passado, mas eu acho que é o que você falou, aí você explicou melhor, né? Conhecer o passado para saber como é que a gente vai aplicar a lei de improbidade agora e como é que vai se dar, eventualmente, a superação de entendimentos, ou não, né? Então, você já falou do tema, da questão do dano presumido, que é uma tese de repetitivo que está para ser julgada no STJ. Acho que está de parabéns por esse aspecto, está de parabéns pela junção que você faz dos temas. Acho que licitações e improbidade são temas que têm esse diálogo inerente. E a sua pesquisa está muito boa, melhorou muito a bibliografia também, né? Então, está de parabéns nesse aspecto, mas só essas considerações que eu coloquei de formatação, questões formais, e esse ponto do TSE, você não precisa nem matar essa questão agora, mas para você levar como uma ponderação para conversar, tal, nem que seja pensando não agora no depósito, mas numa publicação futura. Obrigado. Obrigado, professor Rafael. Por favor, Maite, então sinta-se à vontade para fazer qualquer observação. Não, só pontuando com relação a essa questão do TSE, realmente agora que você falou, acho que poderia sim estar mais claro no texto o porquê de ter escolhido esse tribunal, mas é porque quando eu falei do direito administrativo do medo e classifiquei 3 tipos de medo que a gente encontra, um deles era o medo do gestor, que também é candidato, das consequências eleitorais que a improbidade administrativa, que as suas decisões que pudessem gerar uma condenação por improbidade administrativa pudessem trazer. E aí, por isso, eu tive a ideia, por essa questão eleitoral, de trazer o TSE também. Obrigado, Maite. Professor Rafael, obrigado por tudo, pelas observações. Farley também, vocês são nota 1000, ponderações que fazem super mega sentido. É impressionante, né? Como quando a gente orienta ou escreve um trabalho, a gente não enxerga coisas que pessoas de fora enxergam às vezes. A gente fica, é normal. Tudo que eu escrevo também, eu fico. Sempre que alguém lê, eu vejo, caraca, é isso mesmo, de fato, eu poderia melhorar aqui, etc. Mas, professora Bianca, por favor. O palco é todo seu. Boa noite, As queridos ponderações. amigos, professor Daniel Brandes, professor Rafael Oliveira, professor Farley, um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É difícil falar qualquer coisa depois do professor Rafael Oliveira, do professor Farley tecerem esses comentários. Acho que Maite deve ter essa noção, essa percepção. Essa é uma banca realmente de ídolos, né? Uma banca formada aí por um time dos sonhos e certamente leva a sua defesa para um outro patamar, né? É o sonho de consumo aqui de qualquer pessoa que estude direito administrativo poder contar com esses craques aqui que nós temos hoje reunidos nessa noite. Então, quero cumprimentar o professor Rafael, o professor Farley, porque mais do que amigos, em verdade, são pessoas de quem eu sou fã. Pouco que sei de direito administrativo, sei e gosto porque li o livro, a Bíblia do Direito Administrativo, escrita por Rafael Oliveira, né? Então, é sempre uma honra estar ao lado desses professores na banca. Quero cumprimentar o meu querido amigo, seu orientador, professor Daniel Brandes, que é também uma das pessoas que vem escrevendo o nome de forma muito significativa na área de solução adequada de conflitos, uma grande referência para todos nós, profundo conhecedor
de metodologia de pesquisa, um grande pesquisador, e sem dúvida, se a gente tem aqui um grande trabalho hoje sendo apresentado, é porque você teve ao seu lado durante todo esse tempo um grande orientador, uma pessoa atenta, uma pessoa muito dedicada, que faz com que a gente tenha aí uma noite de consagração, né? Então, parabéns ao professor Daniel de antemão pela orientação sempre brilhante, pela condição segura do trabalho. Parabéns, Maitê, por ter chegado até esse momento. A gente se prende aqui muito aos detalhes do seu trabalho, mas, em verdade, todo orientando, todo mestrando, quando chega para apresentar o seu trabalho, ele apresenta, em verdade, a sua trajetória, né? Submete a todos nós o julgamento de uma trajetória que não dura uma noite, não dura aqui o tempo da sua defesa, mas anos e anos de dedicação, pesquisa, estudo e outros tantos que ainda virão, porque certamente esse é só um degrauzinho na sua caminhada. Parabéns pelo seu trabalho, Maite, a leitura é fluida, ela é agradável, a gente nota que você conhece o tema, você não improvisou, não chegou ali aos 45 do segundo tempo sabendo que tinha que apresentar uma dissertação e elegeu alguma coisa sem critério e sem cuidado, não. Você conhece seu tema, você é apaixonada pelo direito administrativo, a gente percebe isso, de forma que tudo que vou colocar aqui tem caráter apenas de contribuição, como fizeram os outros professores, e que são questões muito mais realmente metodológicas, elas chamam muito a atenção quando a gente começa a leitura do seu trabalho, né? Essa questão do sumário, talvez valha a pena dar uma olhadinha na última versão do Manual da Ambra, porque eu te diria com 99% de certeza, e até na condição de professora da casa, que eles não impõem a subtração de subitens do sumário, não. Vale a pena rever, de fato, a formatação. A gente tem uma série de páginas mencionadas no sumário que não estão alinhadas, né? O seu pontilhado termina em momentos diferentes do texto, em cada um dos tópicos. Com relação à sua introdução e apresentação do trabalho, sugiro que você inclua de maneira bastante clara, Maitê, a descrição da sua metodologia de pesquisa, a sua hipótese e o seu problema de pesquisa. Essencialmente porque isso é um trabalho acadêmico. Quando você apresentou seus slides com todo o domínio, todo o controle que você tem do assunto, ficou muito claro para nós aqui, em 3 minutos de apresentação, qual seria a sua metodologia, qual seria a sua hipótese, qual era o seu problema de pesquisa. Mas como é um trabalho acadêmico, é muito importante que isso fique já consignado na introdução do seu trabalho, deixe isso claro para a gente, acho que é muito bom. Rever suas notas de rodapé também com relação à formatação. Na página 8, por exemplo, a gente tem um espaçamento diferenciado entre elas e elas estão com uma fonte também diferente, tá? Umas das outras. Então, sem dúvida, uma questão de formatação. Na página 26, o item 2.4 está descrito assim: a conduta improba às licitações. Então, precisa também rever aí o seu subtítulo, tá com errinho de digitação. Uma sugestão que eu acho que talvez valha a pena você pensar é incluir na sua conclusão a sua conclusão. A sua conclusão é bem enxuta, essa é uma característica dos trabalhos que o professor Daniel orienta, e é certíssimo, é ótimo que assim seja, é de fato o fechamento de um trabalho, mas eu acho que tendo o domínio do tema que você tem, Maitê, talvez você possa, na conclusão, mais do que resumir ali o que você abordou em cada parte, em cada tópico que você desenvolveu, o que você, Maitê, pensa sobre o tema. Você fez isso aqui nessa noite em vários momentos, respondendo o professor Farley na sua apresentação, respondendo as indagações do professor Rafael. A gente nota que tem muita personalidade no seu trabalho em razão do domínio que você tem do tema. Então, eu acho que vale a pena você soltar um pouco mais aí a caneta e deixar nessa conclusão aparecer um pouquinho da Maitê mesmo, se lançar nisso, o que você conclui disso tudo. A gente está no caminho certo? Talvez não precise ser tão enxuto, né? O seu trabalho. Eu lembro de uma ocasião em que eu ouvi o professor Rodrigo Zambão e ele dizia, né, para o público presente: hoje em dia, para a gente ser administrador, realmente, uma pessoa é louca ou é mal intencionada, justamente por conta das questões que você colocou. Ou é doido, não tem medo mesmo de um processo de improbidade desse reconhecimento, ou está mal intencionado, está querendo realmente tentar ali se locupletar, e aí a improbidade é só um detalhe nessa caminhada.
E eu acho que você pensa dessa forma também, você deixou isso muito claro, e talvez falte alguma coisa um pouco nessa linha, né? Em conclusão, no país em que a gente está, em que tudo talvez seja entendido como improbidade, a despeito da gravidade do erro cometido, da intencionalidade ou não do erro cometido na gestão de algo que é público, a gente vai ter realmente esse apagão de canetas, ninguém assina nada, ninguém faz nada, trava tudo, licita tudo, não tem mais urgência, não tem dispensa de coisa nenhuma, porque ninguém quer responder por improbidade, ou então a pessoa é louca ou mal intencionada. Então, acho que você pode, na conclusão, ampliar um pouquinho só para deixar a sua marca ali, para além de um trabalho acadêmico bacana, sério como é a marca da Maitê, o seu diferencial ao tratar desse assunto que vem sendo tão comentado, tão debatido, né, há algum tempo pela doutrina que bem estuda esse tema. Também ainda com relação à formatação, lá na página 114, suas referências bibliográficas estão começando quase no meio da página, então, e a gente recebeu aqui a versão em PDF, eu imagino que tenha sido realmente um erro de formatação, não é propriamente a versão do Word, que quando a gente abre, né, faz algum tipo de modificação. E para além do que já foi dito, Maitê, a guisa de contribuição, só para você pensar, para amanhã você ampliar o seu trabalho, sugiro que você pense em introduzir um tópico tratando do direito comparado. Esse é um trabalho de dissertação, né? A gente não está aqui mais numa pós-lato sensu, muito menos numa graduação, num TCC, e aí sempre fica a dúvida em quem está lendo, sobretudo se conhece um pouquinho o tema, o que está acontecendo no seu trabalho, a situação que você identifica acontece em alguma medida em outros países? Alguém tem uma legislação tendente à punição, como nós temos? Alguém inibe a atuação do gestor público, talvez com o objetivo de zelar pela probidade, de garantir o respeito à coisa pública, na verdade, cerceando a atuação? Isso é um paralelo? A gente se inspirou em algum sistema para tratar a coisa pública, a eventual desvirtuação na atuação da gestão da forma como a gente trata, ou essa é uma criação brasileira? A gente simplesmente pegou a ideia de que a coisa pública tem que ser, obviamente, cuidada, bem gerida, e a partir daí a gente entrou num senso punitivo que não tem precedentes. Em nenhum outro país é assim, em nenhum outro sistema você tem algo similar. Então, acho que vale, porque você conhece esse assunto, com certeza você já estudou outros sistemas, sabe o que é feito em outros países, o que a gente tem como um paralelo da improbidade aí, em termos de sanção, de reconhecimento de improbidade à torto e à direito ou não, um reconhecimento mais criterioso do que é efetivamente uma improbidade, e acho que isso dá um brilho ainda mais especial ao seu trabalho. Mas, como disse lá no início, Maitê, tudo que eu estou colocando aqui é apenas a guisa de contribuição. Eu quero encerrar minha fala do jeito que comecei, parabenizando você pela trajetória acadêmica que eu tenho certeza que de maneira brilhante você traçou, pelo seu excelente trabalho, pela sua profundidade de pesquisa, pela sua vontade de trazer para a gente um trabalho de muita qualidade. Parabéns ao seu orientador que esteve ao seu lado, que conduziu, contribuiu significativamente para que a gente tivesse um trabalho tão bom. Espero que em breve a gente possa também aplaudir você em outros momentos, em novas conquistas, porque certamente você merece e elas virão. Muito obrigado, professora Bianca. Sei do esforço, você está aí no trabalho até mais tarde para essa banca de defesa. Muito obrigado pelo carinho e pela deferência aqui com a Maitê e com todos nós. Maitê, por favor, alguma observação sobre as observações e sugestões da professora Bianca, por favor? Só comentar que essa ideia do tópico do direito comparado eu até tinha tido, eu acho que seria muito interessante mesmo, mas você disse que não parece que eu fiz improvisadamente a dissertação, mas eu corri contra o tempo, sim, que, no caso, eu sou uma das loucas que trabalham na administração pública, então o tempo foi muito escasso para escrever. E aí essa eu decidi caneta aí, deixar ele de Maitê? fora. Tua caneta está apagada ou não? Apagou a caneta ou não? Ela está Por funcionando? enquanto, não. Ainda estou na fase da loucura que não tem medo de nada. Por enquanto, ainda Melhor ser assino louca tudo. que mal intencionada, Maitê. Com certeza. Tá ótimo, querida. Obrigada, estou satisfeita. O que, assim, em defesa aqui da Maitê, foi quando ela transportou para o PDF, para o papel da Ambra, o trabalho de formator. E a gente mandou essa versão final para vocês, com esse papel que tem o timbre da Ambra, efetivamente. Ele estava formatadinho.
Claro que tem alguns errinhos ali que vão ser corrigidos sem dúvida nenhuma. Mas bom, Maite, agora eu vou pedir para os professores para a gente se juntar lá na sala de deliberação e a gente já retorna aqui, tá bom? Beleza. Nos vemos lá.
E esses minutos que viram uma eternidade, né? Ó, o pessoal tá voltando. Maitê, fica tranquila, tá? Tudo certo. Tá tensa, Maitê? Já até chorei que eu já recebi o documento aqui no e-mail, já até assinei antes que alguém mudasse de ideia, para Então Eu ninguém tá falei tudo poder pro certo. pessoal, voltar eu falei, eu acho que a atrás. Maitê tá emocionada, mas eu achei que era E eu pela voltei tensão da correndo. demora. Eu É. voltei Não, porque eu correndo. já tinha Eu tinha recebido. visto a ata. Já tinha visto a Bianca. Tá chegando. Bianca. Alô, Bianca. Mas vai lá, vem lá, vai, voltou, tá aqui. Eu estou com as bênçãos do PJE aqui, Dani. O sistema é outro. Vai brigar com o Verdade. PJE, você vê o que é isso. Imagino, tadinho. Bom, Mole gente, não. sem mais delongas, a Maitê já até leu a ata, né? Um spoiler aí da decisão. Parabéns, Maitê, nota 10 no trabalho. Faz aqueles ajustes, a gente conversa até para você depositar uma versão direitinha, mas o seu esforço aqui foi considerado por toda a banca, a sua pesquisa, que, claro, e Maitê, tudo que eles falaram aqui, todo o trabalho requer melhorias sempre. Tá? Então, o Rafael brinca aqui comigo que a gente publica um livro e ele só vai ficar sem ajuste nenhum a fazer perfeito lá para a 10ª edição, né, Rafael? O Então, Alexandre Câmara fala isso pra mim. Eu falei, poxa, Câmara, eu tô na, sei lá qual edição, cheio de errinho ali que eu vejo toda hora, errinho. E fica tranquilo, só na, sei lá, 10ª, 20ª edição que você começa a parar de errar. Se não tiver nada de novidade, né, na legislação. Se você quer acrescentar alguma coisa, não volta tem, tudo zero. não tem jeito. Então, assim, obrigado aos professores Farley, Rafael, professora Bianca, vocês sou fã número 1 aí de todos vocês mesmo. A gente já tem uma trajetória de amizade aí, de parceria de anos, né? E assim, eu tenho orgulho quando vocês falaram que dão aula no IBMEC, que pô, eu e Bianca levamos vocês para o IBMEC, né? Vocês foram meus padrinhos mesmo. Isso orgulha a gente muito. Então, que bom que vocês estão lá até hoje, abrilhantando os alunos de lá, né? Porque vocês são muito alto nível. E Maitê, vai comemorar, a gente conversa depois para fazer os ajustes aí, tá? Você merece também pelo esforço. E obrigado por ter me dado a honra de ter caminhado junto contigo, com todos os meus defeitos aqui, mas a gente tentou ajudar da melhor maneira possível, tá? Parabéns, vai comemorar com seu marido, com a sua família, que você merece. Parabéns, Maitê. Boa sorte, muito sucesso. Segue firme aí nessa trajetória acadêmica, porque ela é gratificante. É árdua, mas é muito gratificante, você tem muito potencial. Uma Coloca honra participar dessa banca. um vinho nessa caneca do Fluminense aí mesmo de plástico, comemora, que aí fica mais gostoso o vinho. Parabéns, Maitê. Muito sucesso na carreira, viu? Obrigada, gente. Professor Daniel, principalmente, por ter topado orientar um trabalho numa área que não era dele. Eu dei uma perturbadinha, ele topou. Também de ter uma banca inteira de IBMEC. Dá até uma nostalgia. Estou muito feliz, muito Quando o obrigada. IBMEC era IBMEC, Maitê, a gente tem isso. Vou dar uma alfinetada aqui. Eu posso tirar uma foto? Lógico, por claro. favor. Não é melhor dar print, ô Maitê? Vai tirar foto. Posso. Vai Sei rever a fazer. nota da ata, hein, Maitê? Deixa eu ver aqui como é que é. O computador não. Ah, sei. Acho que foi. Quer que eu capture aqui também? Melhor, Por Dani. favor, que eu não tenho certeza. Eu não senti muita confiança ali, não. Confesso para vocês que... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, peguei. Foi, Dani, certeza? Foi, perfeito. Então tá. Então, eu vou mandar para Parabéns, vocês. Obrigada, depois. gente. Comemora Tchau, tchau. muito. Boa noite. Eliane, Obrigada. obrigado, hein, Eliane. Obrigado por tudo. Parabéns. Sempre Obrigada, você- Eliane. Tchau, tchau, Agora eu gente. paro de te Boa noite. perturbar de vez, eu acho, agora, Eliane. Sucesso. Tchau, tchau. Um Parabéns. abraço, gente. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, Farley. Tchau, Beijo. Bianca. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, Beijão.